É forte. Começando com o pastor Marco Aurélio, aí surgiu essa frase, opa, Deus começou a falar comigo. Qual que é o tema mesmo, papai? Deus cuida de cada detalhe das nossas vidas. Meu Deus! Eu vou dar mensagem hoje. E conversando com ele, aí Deus já me deu um tópico. Ô pastor, pega um pouquinho aí, porque Deus está me dando mensagem. Oh, glória! Agora é a hora de escutar, tem hora que a gente fala, tem hora que a gente escuta. Tem momento na vida da gente que tudo está dando certo. Tem momento na vida da gente que tudo está dando errado. Tem momento na vida da gente que parece que a gente está voando. Mas tem momento na vida da gente que parece que Jesus, eu acho que eu cheguei no fundo do poço. Aí quando olha para mais Jesus, eu tenho como afundar mais. Misericórdia. E o problema não é viver nessa perspectiva. O problema é não saber como vai sair de lá. Gostaria que você abrisse sua Bíblia. No livro de Apocalipse, capítulo 1, no versículo 9. Glória a Deus. Nós vamos Aleluia! usar somente esse texto, Apocalipse capítulo 1, versículo 9, em toda essa mensagem. Foi aquilo que Deus ele colocou no meu coração. Eu confesso a vocês que Deus ele falou muito comigo quando ele estava pintando essa mensagem. E a oração que eu faço neste momento é que Deus ele venha falar com você da forma que ele falou comigo. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 1, versículo 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino, na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Meu Deus, isso é forte. É forte. Se fosse dar uma aula sobre esse texto, um ano não seria suficiente. Porque esse texto ele resume toda a vida de um apóstolo. Apóstolo João, para você que não sabe, ele era o pastor da igreja de Éfeso. O apóstolo João aqui nesse contexto, ele provavelmente já estava com mais de 90 anos de vida. Ou seja, ele já tinha mais de 90 anos. Ele já era um senhor idoso. E o texto começa falando, eu, João, falando assim, sou eu, João, ele está se apresentando para você. E mais do que ser João, ele fala que ele é companheiro na tribulação. Olha para você. Meu Deus! A sua luta não é só sua. Os seus problemas não são somente os seus problemas. Eu quero que você entenda que você não está sozinho em meio a esta guerra. Você não está sozinho em meio a essa tribulação. A igreja de Cristo, ela passa pelo mesmo sofrimento. A igreja de Cristo, ela passa pelos mesmos problemas. E esse contexto que João fala ali, no primeiro século, a igreja ela estava sendo perseguida. O imperador em questão aqui é o imperador Domiciano. Ele era um homem perverso. Ele foi o primeiro imperador que quis ter para si mesmo o título de Senhor e Deus. E todas as pessoas tinham que adorá-lo. Todas as pessoas tinham que reverenciá-lo. Ele mandou fazer uma estátua dele. Todas as pessoas teriam que se curvar à estátua. Mas aquele que é chamado de Deus não curva ao pecado. Aleluia! Aquele que é chamado de Deus, ele não se curva à idolatria. Ele não se curva aos desejos do homem. Ele não se curva aos desejos carnais. E como o apóstolo João, não é? É esse mesmo, o discípulo amado, que deitou no peito de Jesus. Esse
amigo. Por ele não querer reconhecer Domiciano como Senhor e Deus, o apóstolo João ele é preso. Pensa comigo. O Senhor já de mais de 90 anos pregando a palavra de Deus, pastoreando uma igreja, ensinando aquilo que Jesus ensinou para ele, aquilo que Jesus mandou o quê? O amor, compartilhar o pão, as boas novas. O Evangelho, querido, não é sobre colocar um peso em alguém, pelo contrário, o Evangelho é sobre tirar o peso dos seus ombros. Aleluia. E o apóstolo João estava ensinando dessa forma, da forma que Jesus ensinou para ele, da forma que Jesus mandou. Mas agora este homem de 90 anos está preso. Para você ter uma ideia, todos os apóstolos foram assassinados. E assassinados com requinte de crueldade. Todos os apóstolos tiveram uma morte brutal. Tentaram fazer o mesmo com o apóstolo. Quando prenderam ele, mandaram colocar um caldeirão de óleo fervente. E o óleo estava até borbulhando. E jogaram o apóstolo lá dentro. Não pensaram, não, jogaram ele lá dentro. E aí eles encontraram o primeiro problema humano e testemunharam o milagre de Deus. Glória a Deus. O apóstolo João ele não se queimou. O apóstolo João ele não se feriu. Quando tiraram ele do caldeirão de óleo fervente, viram que a pele dele estava normal. Ele não havia se queimado, ele não havia morrido ali com requinte de crueldade, pelo qual o imperador achava que ele morreria. Não. O imperador, na sua mente, ele pensou: poxa, eu vou calar o Evangelho, eu vou calar o apóstolo, não vai me adorar não? Então eu quero ver se o seu Deus vai te livrar. E Deus livrou o apóstolo João. Pensa agora nos seus problemas, pense agora no cuidado de Deus na sua vida. Se Deus livrou um homem de um caldeirão fervente, imagine o que Deus não vai fazer para você nessa sua situação. Aleluia! Deus, Ele está com você. Deus, Ele não te abandona. Deus, Ele nunca vai abandonar você. Não importa o quão difícil esteja a sua situação, não importa o quão impossível esteja a sua situação, Deus está com você. Aleluia! Glória a Deus! Esse ano, não tem como te matar, não. Então vamos mandar ele para a terra longe. Vamos mandar ele para a ilha de Patmos. Para você que não sabe, a ilha de Patmos ela tinha cerca de 300 por 350 quilômetros, mais ou menos. Era uma ilha rochosa. Para lá eles mandavam os que eram presos, os políticos que eram presos. Ali também eles exilavam os piores bandidos da época. Era uma terra ríspida, era uma terra que tinha feras selvagens. Era uma terra de difícil acesso, era uma terra que dificilmente um idoso conseguiria sobreviver. A ilha ficava cerca de onde eles estavam na margem, cerca de 300 quilômetros adentro do mar Egeu. Domiciano teve uma grande ideia: vou calar o Evangelho. Vou calar este apóstolo, vou calar este homem que se julga ser homem de Deus. Querido, quantas vezes a situação não tentou calar você, quantas vezes não tentaram travar você, quantas vezes não tentaram exilar os seus sonhos, as suas metas, os seus projetos. Talvez aos seus próprios olhos você viu a situação: não tem mais jeito.
você entenda, Deus trouxe você nessa noite para falar para você, tem jeito sim, porque os seus planos são os planos, Aleluia! os sonhos nasceram no coração de Deus. Aleluia! Oh, glória! Aleluia. João foi exilado para ele de Patmos. Imagina a mente do apóstolo agora, sem a liberdade que ele tinha antes. Você é só sair da igreja aqui, você pode ir para sua casa. Eu não vou para minha casa, vou comer um lanche. Vou visitar alguém, fiquei de encontrar com os amigos para conversar com parentes. Se você quiser ir para uma praça agora, você pode ir conversar, encontrar com outros irmãos e bater um papo gostoso. Papo de crente, viu, misericórdia? Que papo agradável. Quem é jovem aí gosta de conversar ali para zoar um pouquinho com os amigos. Você tem liberdade de chegar na sua casa agora, jantar ou dormir, porque você é livre. Aleluia. Você é livre. Glória a Deus. E mais do que ser livre neste mundo, você tem a liberdade do reino. Aleluia. O apóstolo João, ele já não tinha mais essa liberdade. Longe da família, longe dos amigos, longe daquilo que ele mais amava, longe da igreja que ele estava pastoreando. Humanamente falando, acabou o ministério do apóstolo. Humanamente falando, agora calaram o evangelho. Humanamente falando, mataram o idoso. Repita comigo assim: todas as vezes que tentarem me calar, Todas as vezes que tentaram me calar, Deus vai me dar uma revelação Deus vai me dar uma revelação de algo maior. de algo maior, em nome de Jesus. O apóstolo João, exilado na ilha de Patmos, longe de tudo que ele mais amava. Talvez o próprio apóstolo já sem perspectiva, idoso, mais de 90 anos de idade. A minha avó tem 98 anos de idade, minha avó não consegue andar direito mais sozinha. São 90 anos de existência. Há vários anos sendo perseguido, apanhando por causa do Evangelho, sendo preso por causa do Evangelho. O corpo cansado, a mente cansada e agora preso. A Bíblia não relata isso, mas o ser humano é assim. Quando o negócio fica muito difícil, ele não tem saída, o desânimo bate. Isso não é demônio, isso não é espiritual, é psicológico, é do ser humano isso. Porque você queria que o negócio desse tanto certo, o negócio só vai dando errado. O corpo, ele sente o momento. O desânimo, ele vem gritando. O corpo se sente cansado. E se algo for impossível aos seus olhos, aí que piorou mais ainda a situação. Aí você já olha para aquela situação sem perspectiva de melhora. Imagino eu, o apóstolo João, como ser humano, porque isso é do ser humano, só estava lá esperando a morte. Mas imagino eu que o apóstolo João, em um desses dias, talvez até conversando com o Senhor, Deus me leva. Talvez ele orava, a Bíblia não relata, eu quero que você entenda. Eu estou falando, levando em consideração como o ser humano age. Ele é ser humano, não era ser humano. Verdade. Talvez num desses dias orando a Deus, Deus está difícil. Eu estou muito triste. Eu estou me sentindo sozinho. A minha história acabou. E de repente, ele para de olhar para frente
E de repente ele olha para o alto. E quando ele olha para o alto, a Bíblia diz que ele vê os céus abertos. E ele vê um trono. Não se engane. Guarde isso no seu coração. O trono não está vazio. Aleluia! Eu acho que você não entendeu. Glória a Ele Deus. está sentado no trono, tem a sua história na palma das mãos dele. Esse problema não é o ponto final da sua história. Esse problema não é o ponto final da sua vida, não. Por quê? Porque aquele que morreu, ressuscitou, vai voltar para ti. Aleluia! História na palma. Aleluia! O trono não está vazio. O trono não está vazio. Ele reina. Ele reina. Aleluia, aleluia, aleluia. Domiciano, todo cheio de força terrena, sentado num trono terreno. Calei o idoso, matei os sonhos da igreja, não sabendo ele que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que está sentado no trono acima de todos os tronos, estava cuidando. Querido, o exílio de João não foi algo condenatório, não. O exílio de João não foi uma prisão imposta por Roma, não. O exílio de João foi Deus falando com ele: vem cá, meu filho, eu quero ter uma conversa direta com você. É aqui que eu vou revelar a você o livro de Apocalipse. É aqui que eu vou revelar a você aquilo que as pessoas não podem ver ainda lá fora. Você vai escrever o livro. Querido, o seu problema, eu quero que você entenda, isso que você está passando, não preocupa não, é Deus se fortalecendo, é Deus falando para você vai sair mais forte. Aqueles que te acusaram, aqueles que queriam ter sua derrota, vão contemplar o milagre. O trono não está vazio. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Tu és tremendo, papai. Tu és maravilhoso. Aquilo que Roma escolheu como prisão, Deus transformou em um lugar de revelação. Meu Deus. Eita glória. Aleluia. É o João. Olha como que ele fala. Apocalipse 9. Agora a gente já imagina que ele não está nem lendo com tristeza mais da forma que nós iniciamos. Agora a gente já imagina que ele já está lendo com o coração cheio de temor, cheio de alegria. Ele falou: João, eu sou companheiro convosco na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Um homem, um idoso de mais de 90 anos, preso, longe de tudo que ele mais amava, longe de tudo que ele conhecia, está falando para você que ele estava perseverando em Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Estava na ilha chamada Patmos. Louvado seja teu E nome. olha o ponto-chave desse versículo: por causa da palavra de Deus. Por que ele estava exilado? Por causa da palavra. E do testemunho de Jesus Cristo. Meu Deus. Aqui ele já fala por que ele estava exilado. Não foi porque Roma tentou calar o Evangelho, não foi porque ele foi perseguido, não foi porque tentaram matá-lo. Não, querido, ele estava alegre, ele estava feliz, ele estava cheio, porque estava lá por causa da palavra de Deus, do testemunho em Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Isso que você está passando hoje está difícil para você, mas vai ser o seu testemunho de amanhã. Creio, Pai, em nome de Jesus, aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor, aleluia. Deus cuida de cada detalhe da sua vida. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Minha esposa e eu já dei esse testemunho aqui, nós engravidamos, eu escuto o bebezinho, olha, nós tivemos uma perda, cerca de 2 meses e 3 semanas de gestação.
o enxoval já estava todo pronto. Nós tivemos uma paz. Confesso a vocês que foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Eu gosto de criança demais. E quando o meu bebezinho nasceu, meu Deus abençoe, ele seja levadinho. Uma coisa é menino interativo, levadinho. Outra coisa é desobediente. Desobediência não sei corre. Desobediência tem que repreender na paradinha. Mas levado porque é o menino que corre, que faz bagunça, que preenche a casa, que dá vida para a casa. Eu sou esse tipo de pai, eu gosto de pegar o filho, zoar com ele, brincar com ele. Gosto de fazer isso. Quando o bebê estava na barriga, eu cantava, imagina eu cantando, se eu falando já quero essa maravilha toda, imagina eu cantando. Cantava para ele. Eu tocava violão para ele. Acho que ele mexia até meu pai, pelo amor de Deus. Estou tentando escutar esse negócio arranhando no meu ouvido mais. Era um sonho que nós tínhamos. Eu lembro que nós fomos no ultrassom uma vez e o coraçãozinho dele batendo fraco. E no outro, mais fraco ainda. Até chegar ali e falou: olha, parou. Infelizmente, vai ter que fazer uma curetagem, que é tirar o. Eu lembro que a minha esposa colocava na barriga, eu não quero que tire não, quero que fique aqui chorando. E ali que ele deu, eu segurei o choro. Eu chorei, não na frente da minha esposa. Confesso a vocês. Porque minha esposa estava abalada, destruída, eu também estava, mas tinha que ser um porto seguro de alguém. E a mulher, ela sente mais, porque está dentro dela. A mulher, ela sente toda a gestação. Vamos para a coletagem, tirou, voltamos. Sabe aquele clima de velório? Aquele clima chato. A esposa chorava de madrugada, acordava, abraçava, ficava junto. Sempre do lado dela, sempre presente. Minha esposa tinha testado o médico. Quando ela voltou a trabalhar, minha esposa trabalha numa Cicobi, e quando ela voltou a trabalhar, foi uma mãe, com o bebê recém-nascido, abrir a conta para o bebê. Aí a minha esposa me ligou chorando: nossa, não podia ter sido a gente. Bebezinho recém-nascido. Deus, por que você está fazendo isso comigo? Eu deixei ela viver o luto e eu vivi o luto. O luto é para ser vivido no momento em que ele acontece. Se não viver o luto, ele vai caminhar com você por toda a sua vida. Conviva, grite, chore, corra, esperneie, ore, mas viva o luto. E quando começou a querer amenizar, porque não ameniza tanto assim. Falei: não, vamos ter uma postura, vamos orar. Então a gente orava, mas vamos orar nesse propósito para ver qual é a intenção de Deus. Nós começamos a orar, a clamar a Deus pela cura, tanto no coração dela como no meu. E nós oramos e Deus, ele começou a curar. E Deus, ele foi nos curando. E Deus, ele foi curando e curou, até o ponto que, quando eu assustei, tinha um pai chegando perto de mim: nossa, a minha esposa acabou de ter um aborto espontâneo. Eu estava: vem cá, meu filho, eu sei o que você está passando. Ele: por quê? Porque eu passei por isso. E eu comecei a aconselhá-lo. E a minha esposa começou a relatar que outras mães que estavam passando por isso começou a chegar até ela e começou a aconselhar. Aquilo que o mundo acha que é derrota na sua vida, Deus coloca como vitória na sua vida e na vida de alguém que chega até você. Aleluia, glória a Deus. É isso que acontece com o seu problema, e não se engane: quanto mais difícil for a situação, maior é a sua vitória. Aleluia. Quanto mais difícil for, quanto mais pesado for, quanto mais dolorido for, maior é aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Amém, meu Pai.
creio, Pai. Nós passamos por um processo, vencemos o processo juntos e em Cristo, como família, como corpo, membros do corpo de Cristo. Aleluia. E ajudamos outras pessoas a passar pelo mesmo processo em Cristo. O seu problema não é para te matar, o seu problema é para te fortalecer. Aleluia. Glória a O Deus. seu problema não é para te sufocar, não é para te fazer desistir. O seu problema é para Cristo mostrar para você que a sua história está nas mãos dele, que ele ainda é o Deus que faz milagre, Glória a ele Deus. ainda é o Deus que cura, Sim, meu Pai. ele ainda é o Deus que faz o impossível acontecer. Glória a Deus. Eu creio, Deus. Aleluia. Essa história nos ensina que Deus está conduzindo as nossas vidas até naquilo que parece que tudo tenha acabado. A história de João nos mostra o cuidado de Deus em todos os momentos. Eu tenho um testemunho antigo, e é uma coisa para muita gente é insignificante. Eu faço missões indígenas. Eu, antes de casar, antes de até de conhecer minha esposa, eu tenho uma filha, ela era novinha, e não sei se vocês, alguém que já conheceu a loja chamada El Shaddai, ficava ali no Shopping Mix, né? Não sei se fica ainda, não sei se tem ainda, ali na rua São Paulo, Copa de Lima. Então eu comprava camisa lá que revendia. Então eu pegava a camisa, eles faziam mais barato para mim e eu vendia no mesmo preço que eles vendiam lá. Para quê? Para custear as minhas viagens missionárias. E eu estava com dinheiro a conta de comprar, se eu não me engano, 20 camisas. E eu levando a minha filha, e minha filha falou assim: pai, eu queria comer uma paçoquinha. E eu olhei para ela: ô filha, nem terminei de falar, eu pensei comigo: Deus amado, eles já me dão desconto, como que eu vou pedir para me dar mais desconto? O que eu faço então? Porque pai é aquele negócio. Eu vou deixar de trazer uma camisa e vou colocar uma paçoquinha para ela. E eu me recordo que eu tinha acabado de voltar da aldeia, eu estava programando para outra. E nessa aldeia, o índio gostou tanto de mim que ele me pintou todo, com pintura de guerra, pintou peito, as costas, eu fiquei só de cuequinha lá. Ele pintando peito, costa, perna, braço e o rosto. Para depois ele falar que só ia sair com 30 dias. Porque era genipapo, a fruta, e ela entra na corrente sanguínea, ou seja, é semelhante à tatuagem reina. Eu com o rosto todo pintado. E eu fui lá com o rosto todo pintado, e quando eu cheguei, que tinha a loja de roupa, antes de chegar na loja de roupa, tinha a loja de CDs, que vendia os CDs na época. E o pessoal lá já me conhecia: ó, missionário, ó, pastor, evangelista, como você estava bem demais, como foi na aldeia, não foi mesmo, não é essa pintura, não, isso aqui é pintura de guerra. É mesmo? É. Aí conversando com ele, aquele negócio todo. Aí eu falei assim: pastor, eu senti de Deus te dar uma oferta. Eu: não, querido, misericórdia. Vocês já estão me ajudando demais fazendo o preço que vocês estão fazendo a camisa. Não, pastor, Deus está me incomodando muito para te dar uma oferta. Ele foi lá dentro e a oferta era uma paçoquinha. Ele falou que Deus estava incomodando muito ele. Vocês entendem que Deus, ele cuida de você até nos mínimos detalhes, até aquilo que o mundo julga ser impossível, até aquilo que o mundo julga ser insignificante. Deus está cuidando de você, até daquilo que você não se lembra mais. Deus está cuidando de você até nos mínimos detalhes. Glória a Deus. Deus é lindo demais. Aleluia, Jesus. Deus é maravilhoso. João foi exilado. Estava na ilha de Patmos, um idoso, mais de 90 anos. Estou frisando isso aqui para você entender. Imagina uma pessoa com 30 anos ir para lá, já é difícil. Agora imagina um idoso, mais de 90 anos. Estou frisando isso aqui porque aqui não tem ninguém com 90 anos. Tem alguém com 90 anos aqui? Tem não? E às vezes chove. Não vou na igreja hoje porque está chovendo, pastor.
Não vou na igreja hoje porque está frio demais. Mas o Brasil vai jogar. Irmão, misericórdia. Você não fez isso não, né? Glória a Deus. Deus não vai te condenar por causa disso não, mas cantar depois que faz tudo por ele, larga tudo por ele. E na hora, cantar é bom, mas na hora de provar é difícil, né? Não é fácil não. Na hora do culto, chega uma visita na sua casa, você tem que escolher, poxa, eu vou para onde já está programado, adorar o Senhor, vou fazer sala aqui, o que eu faço agora? E às vezes a visita, querido, até que você tenha receber visita é bom, principalmente aquelas pessoas que a gente gosta, mas o diabo ele trabalha de várias formas. Aí ele encontra uma pessoa que já está numa situação difícil, está um pouco desanimada, e na hora do culto em que Deus vai mudar a vida dela, Deus vai transformar a vida dela, ele vê alguém para visitar. E a pessoa já lá no culto agora não. Entenda? Eu estou pensando aqui que o apóstolo João tinha mais de 90 anos. Ele não colocou a idade dele como desculpa para não adorar. Ele não colocou a idade dele como desculpa para murmurar. Ele não colocou a idade dele, a prisão dele como desculpa para ele desistir. Não, pelo contrário, eu estou com vocês na tribulação, sofro com vocês, mas eu estou aqui, não é porque Roma quis, não é porque eu quis, não. Eu estou aqui por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho de Jesus Cristo. Nós não temos desculpas para não adorar o Senhor. Oh, aleluia! Glória a Deus! Temos desculpa para evangelizar, não temos desculpas para não cantar, não temos desculpa para não pregar, não temos desculpa para vir limpar a igreja. Sim, querido, ministério de servo, aquele que não é servo nunca vai ser líder, aquele que não sabe ser pastoreado, ele nunca vai ser um pastor, não aprendeu como faz. Mesmo porque o líder não é aquele que é servido. É só você pegar toda a vida de Jesus. Ele sempre serviu. Ele lavava os pés. Ele caminhava. Você vai carregar isso para mim, uma milha. Ele, beleza, ele carregava. Agora me dá, não, você vai até onde? Mais uma milha para deixar que eu vou. Eu carrego você também. O ministério de servo, Jesus ele era tão servo que ele serviu tanto que morreu em uma cruz. É para você estar lá. Eu que era para ter sido pregado em uma cruz, mas Jesus nos salvou no ministério de servo. Eu vim para servir o homem, eu vim para ensinar o homem que para ser um grande líder ele tem que ser servo. Jesus ele serviu você, e Jesus ele ainda serve você até hoje. Quantos livramentos ele já não te deu? Quantas coisas ruins ele já não era para ter acontecido com você e ele deu escape? Quantos milagres? Meu Deus! Oi! Alguns anos atrás eu assisti um vídeo, talvez ele ainda até esteja no YouTube, a imagem dele é muito ruim, mas é um pastor chamado Pastor Zapata com Z, não é brasileiro não. Ele tinha uma doença degenerativa. Ele ia perdendo o jogo do corpo todo. E chegou um momento que ele estava todo atrofiado, ou seja, ele só mexia só assim. Mesmo assim, ele já estava perdendo o movimento do pescoço. Então ele só mexia mais a boca e os olhos. Querido? Sim. Ele pregava na igreja dele. Eles deitavam ele numa maca. E esse vídeo que eu assisti dele é justamente esse. Ele deitava na maca, eles levantavam a maca e colocavam o microfone na boca dele, e eu me recordo das palavras dele. A minha condição física não é desculpa para não pregar a palavra de Deus. O meu problema não é desculpa para mim não servir. O meu problema não é desculpa para mim parar. O meu problema não é desculpa para mim desistir, não, pelo contrário. O meu problema é para mostrar para você que mesmo nessa situação, Deus usa um homem acamado, Deus usa um homem que não consegue mexer um membro, Deus usa um homem quando quer, na hora que quer, da forma que Ele quer. Atos capítulo
contrapartidas. Eles começaram a falar línguas estrangeiras, língua que eles não conheciam. Aí eu penso, olha, peraí, não é esse aí, não são os galileus? Ou seja, não são os favelados? Olha, esse aí não são os incultos? Olha, aquele ali é analfabeto. Como que está falando a minha língua? Sim. Para você que não conhece a história, Galileia era como se fosse uma favela na época. A Galileia, querido, era uma província ali, era uma região pobre, extremamente pobre. O polo intelectual, teológico da época era Jerusalém. É onde eles estavam, na véspera do Pentecostes. E quando eles olharam, peraí, é esse pessoal que está vindo da região mais pobre, é esse pessoal que não tem perspectiva nenhuma de vida, é esse pessoal problemático, cheio de problema, é esse pessoal que todo mundo olha para ele, isso aí, nasceu na Galileia, já nasceu derrotado. Como nós podemos escutar na nossa própria língua? Porque eles, como eles, e se não bastar, se levanta um homem inculto, e ele se levanta e cheio do Espírito Santo, ele traz um discurso que cerca de 3.000 homens se convertem. Se você pegar a narrativa histórica, você vai perceber que foram cerca de 8.000 pessoas que se converteram nesse discurso de Pedro, contando com mulheres e crianças, que conta somente com homens por causa da cultura judaica. Eu quero que você entenda a sua condição. O seu problema não é impeditivo para Deus te usar. Não é impeditivo para Deus te encher. Não é impeditivo para você se alegrar no Senhor. Um homem de mais de 90 anos exilado, preso, nos mostrando que Deus cuida de nós, mesmo quando nós não entendemos o processo. Que processo é esse? São os seus problemas, são as suas dificuldades. A esposa e eu, na nossa perda, nós não entendemos. A gente não entendia, porque a gente estava passando pelo processo. E mesmo assim, Deus estava cuidando de cada detalhe. Tem situações que a gente não escolhe mesmo. Enfermidade, uma demissão, Se você acha que o problema é só casamento em casa, não, profissional também, problema financeiro também. Teve um mês que, nossa, eu errei o cálculo aqui, gastei mais do que devia. Ou talvez você já estava contando com o dinheiro e já fez ali contando com o dinheiro não apareceu, não veio. Uma traição, um diagnóstico médico que não esperava, um luto. Mas eu quero que você entenda que Deus trabalha em você mesmo nessas situações. Eu quero que você entenda que João, ele foi exilado, mas ele não tinha ideia de que naquele exílio, naquele lugar, foi um lugar que Deus escolheu para trazer a revelação das coisas que hão de acontecer, que ainda vão acontecer. Porque nós vemos o livro, nós interpretamos o livro de Apocalipse em 3 fases: histórico, progressista e futuro. Ou seja, o livro de Apocalipse é interpretado porque algumas coisas já aconteceram, algumas profecias ali já aconteceram. É histórico, é progressista porque presente. Algumas profecias que estão escritas ali no livro de Apocalipse estão acontecendo nos dias de hoje. E futura porque as profecias
profecias, algumas ainda vão se cumprir. Então João ele não fazia ideia de que em meio àquele processo doloroso, de que aquele processo doloroso fazia parte do plano de Deus. Você vai sair dessa que você está mais forte do que você entrou. Eu creio, Pai, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus transforma lugares de dor em lugares de revelação. Qual Patmos você vive? Qual ilha você está exilado hoje? Qual é o seu problema? O que tem te sufocado? O que tem feito você querer desanimar? O que tem minado as suas forças? Ninguém quer viver na ilha de Patmos. Você está vivendo seu Patmos e você não queria estar vivendo ele. Nessa prisão. O lugar de sofrimento. É esse o lugar que ele estava. Talvez é esse o lugar que você se encontra hoje. Mas foi justamente nesse lugar de dor, de prisão, de sofrimento que ele tem a revelação. Ele viu, o trono não está vazio. Glória, aleluia. Deus não depende de um momento bom para se manifestar, para derramar graça sobre você, para que a misericórdia dele venha alcançar você. Às vezes a gente só quer sair da prova, a gente só quer sair do problema. Mas eu quero que você entenda: Deus quer falar com você no meio da prova. Deus quer falar com você em meio ao seu problema. Meu Deus. Foi em Patmos que João ouviu Deus falar. E quando Deus fala, a prisão deixa de ser prisão e se transforma em uma sala espiritual, onde você conversa com Deus, onde Deus conversa com você. Aleluia. Desanima não. Para não. Não tem. Quem é de Deus não desiste não. Guarde isso no seu coração. Carregue isso com você pro resto da sua vida. E todas as vezes que você se sentir exilado na ilha de Patmos por causa dos problemas, eu quero que você se lembre, puxe lá no fundo da sua memória, da sua alma, o que eu vou falar agora para você. Existem revelações que só nascem em tempos de sofrimento. Meu Deus, forte. Um homem de 90 anos, sofrendo. E nós sabemos que a igreja vai vencer, porque ele estava em meio a esse sofrimento. Nós sabemos que Jesus ele vai voltar, vai esmagar a cabeça da serpente. Nós sabemos que você vai para um lugar onde não existe choro, não existe dor, não existe sofrimento. Lá não tem nem sol, não tem. É a glória de Deus que ilumina toda a cidade. Porque João estava em meio ao sofrimento, porque João estava exilado. João estava em uma sala espiritual, vendo o trono de Deus, tendo a revelação das coisas que vão acontecer. Aleluia. Agora você entende que o seu problema não é para te matar. O seu problema não é para te esmagar. O seu problema não é para te desanimar. O seu problema não é para te parar. O seu problema é porque Deus ele quer ter com você, que você entre em uma sala espiritual. É que Deus quer revelar a vontade dele na sua vida. O seu problema, querido, é para que quando as pessoas olharem para você, não é esse que é para estar derrotado, não é esse que é para ter caído. Como que Deus está usando? É porque Deus exalta aquele, Deus exalta aquele que está com ele, por causa da palavra dele, por causa do testemunho de Jesus. Aleluia, aleluia. Não desanima não. Você está numa sala espiritual.
perseguidor seu não vai ver. Os que levantaram contra você não vão ver. Os que querem ver a sua derrota não vão ver. É algo que Deus está revelando para você. É algo que Deus quer conversar com você. Deus, Ele cuida do seu futuro. Enquanto você, querido, enfrenta o presente. Enquanto você está enfrentando os problemas do presente, Deus, Ele está vendo o seu futuro. Deus já está vendo a sua vitória. Deus já está vendo o seu gozo. Deus já está vendo a sua alegria. Você está chorando hoje, mas Deus já enxugou todas as suas lágrimas. Deus está vendo o seu futuro. Deus está vendo que você vai. Deus, aleluia, aleluia. Meu Deus, forte. João imaginava que a sua história havia chegado ao fim, mas Deus estava escrevendo um novo capítulo na vida de João. Se você entendesse isso. Meu Deus. Patmos parecia o ponto final, mas aquilo que o homem vê como ponto final é simplesmente uma vírgula de Deus. Deus, Ele continua escrevendo a história. Deus continua escrevendo a frase. Deus continua escrevendo o livro. Meu Deus, aleluia, Jesus. O inimigo pode até pensar que a sua história está encerrada, mas Deus está mudando o seu cenário. Aleluia, Jesus. O lugar onde você chora hoje será o lugar onde Deus levantará o maior testemunho da sua vida. Eu creio, Deus. Aleluia. Ayamada Cabandarabala. Deus está revelando para você. Querido, o Espírito diz à igreja: aleluia. O seu problema não é para te matar, não. O seu problema é para mostrar para o mundo que Deus, Ele faz um milagre acontecer. O seu problema é para mostrar para os seus perseguidores. O seu problema é mostrar para os seus parentes. O seu problema é mostrar para o seu vizinho. É mostrar para as pessoas mais próximas que Deus nunca abandonou você. Que existe um ser que está sentado no trono. Sentado no trono. E esse está escrevendo a sua história. Aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. Tu és maravilhoso. Deus nunca abandona os seus servos. Aleluia. Seja teu nome. João estava sozinho aos olhos dos homens, mas nunca esteve sozinho aos olhos de Deus. Querido, quantas vezes você não se sentiu solitário? Quantas vezes você não se sentiu sozinho? Quando eu subi aqui no altar hoje, o pastor Taquarelli falou que muitos bateram ali no ombro, e quando ele mandou mensagem nem respondeu. Quantas vezes não se sentiu sozinho? Meu Deus. Você, quantas vezes já não se sentiu solitário? Aleluia. Ninguém está me vendo, não tenho ninguém para me ajudar. Os olhos de Deus estão sobre você. As mãos de Deus estão estendidas sobre você. Aleluia, Jesus. Eu creio, Pai. Talvez você, como Pedro, Pedro voltando para a história. Jesus ali caminhando sobre as águas e Pedro cheio de fé, porque Pedro é fé. Pedro só desceu do barco porque ele tinha certeza que quem estava lá era Jesus. A ovelha reconhece a voz do pastor. Mesmo assim ele disse: é o Senhor, permita que eu vá. Então vai. Aleluia, Jesus. Aí Pedro colocou o pé, opa, tá firme esse negócio aqui. E começou a caminhar. Ele foi se afastando do barco. Chegou um momento em que a onda estava grande, o vento estava forte, e Pedro começa a pular. Imagina aí, Pedro olhou para o barco, olhou: poxa, vocês não vão me ajudar não. Vocês não vão remar o meu barco, o barco é terminal, eu estou afundando. E quanto mais ele olhava a situação, mais ele afundava. Mas quando Pedro ele fez algo que mudou completamente o rumo da história. Ele parou de olhar a situação, ele parou de olhar para a razão, ele parou de olhar para o medo e foca novamente em Jesus. E quando ele olha para Jesus,
vida. Jesus já estava mais perto do que ele imaginava que estaria. Querido, por mais que você tenha afundado, o foco é Jesus. Olhe para ele, as mãos dele estão estendidas. Jesus está mais perto de você agora, em meio ao problema, do que já esteve em toda a sua vida. Aleluia! Glória a Deus! Maravilhoso! O dono não está vazio. Ele cuida de você. Amém, Jesus. Aleluia. Louvado seja. Jesus aparece justamente quando parecia que não tinha ninguém. Quando ninguém mais podia ajudar o apóstolo João. Entenda isso, o Senhor, ele chega na hora certa. É verdade. Não é quando eu quero, não é quando você quer, mas ele chega exatamente na hora certa. É verdade. Aleluia. Ele nunca, palavra muito forte, ele nunca abandona aqueles que permanecem fiéis. E a fidelidade de Deus não depende da circunstância humana, não depende da circunstância que você está vivendo. Aprenda isso. Mesmo quando não vemos trabalhando, Ele continua sustentando a sua vida. Aleluia, Jesus. E eu encerro essa mensagem. Você fica de pé. Feche os seus olhos por um breve momento. Quando olhamos para Pátimos, é você aí na sua ilha, é você aí no seu exílio, é você aí nos seus medos, com os seus problemas. É você aí na sua ilha de Pátimos. Nós enxergamos uma prisão. Mas quando Deus olha para Pátimos, Deus ele vê um púlpito, Deus ele vê um altar. Quando Roma viu um aprisionamento, um prisioneiro, Deus ele viu um profeta. Aleluia. Quando João perdeu a liberdade, João recebeu a maior revelação da sua vida. Deus cuida de cada detalhe. Aleluia, Jesus. Deus cuida de cada porta que se fecha. Nada foge do seu controle. Glória a Deus. Aleluia. Talvez hoje você sente que perdeu. Talvez hoje você se sente esquecido. Talvez hoje você sente que Deus está em silêncio. Mas eu quero que você entenda: Deus, o mesmo Deus que visitou João, continua visitando você na sua ilha. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O lugar onde que você pensa que terminou, o lugar onde as pessoas pensam que terminou, que você terminou, é exatamente o lugar onde Deus começa a escrever o capítulo mais extraordinário da sua vida. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Querido, Ele está sentado no trono. Ele nunca perdeu o controle. Ele nunca foi surpreendido pelas circunstâncias. Ele nunca abandonou um filho sequer. E hoje Deus está falando para você: permaneça fiel, continue confiando, continue caminhando, porque quem escreve o último capítulo da nossa história não são as circunstâncias. Quem escreve o último capítulo da nossa história é o Senhor, que reina eternamente, sentado no seu trono. O trono não está vazio. Aleluia. Glória a Deus. Deus cuida de cada detalhe das nossas vidas. Louvado seja Eu, João, e aqui eu encerro, olha para cá. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus.
Estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Que Deus te abençoe. Aleluia. No nome de Jesus. Glória a Deus. Guarde essa palavra, que essa palavra de hoje seja uma injeção de ânimo na sua vida. Amém, Jesus. Que essa palavra de hoje seja uma injeção Aleluia. de avivamento na sua vida. Que essa palavra de hoje seja uma injeção de temor, e temor a ponto de você não desistir, de saber que é neste momento de dificuldade é que Deus está escrevendo o melhor capítulo da sua vida. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus.